Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? Sejam bem-vindos à correção das provas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para o cargo de oficial de justiça e analista. Então, nesse vídeo, você vai ver as duas correções. Essa prova aconteceu no dia 4 de dezembro de 2022 e, depois de ter analisado as questões, enfim, a banca ainda não soltou o caderno de provas. Eu estou gravando esse vídeo no dia 5, justamente para tranquilizá-los e para você entender, como é que foi o nível da prova, o que você acertou, o que você errou, e por aí vai. Algumas considerações importantes. Na prova de técnico, de oficial de justiça, eu achei ela uma prova justa. Tinham 5 questões, uma delas dava recurso, eu vou explicar por quê, ao meu modo de ver. Mas quando eu falo assim, é uma prova justa, é porque é uma prova que estava dentro do que a banca tem o hábito de cobrar, tá certo? E já de adianto, que não tem problema nenhum a banca fugir do que ela tem o hábito de cobrar, né? Afinal de contas, no edital não está escrito será cobrado o que a banca tem o hábito de cobrar. Não. No edital tem um intervalo de, vamos dizer assim, de assuntos, e a banca cobra o que está dentro do assunto. Então, se está dentro do assunto ali, está certo o que ela está falando, está dentro, não tem que ficar reclamando. Mas pelo tempo que a gente teve para estudar, que foi bastante tempo, embora a vida de todo mundo tivesse turbulenta e tudo, eu acho que a prova de oficial foi justa. A de analista, eu considero ter 2 recursos mais fracos, não são recursos tão fortes, mas são 2 recursos, e é uma prova talvez mais difícil, porque ela tinha 10 questões. Dessas 10 questões, 2 foram de Excel, tal. E tem um outro detalhe. Como a prova de oficial de justiça e a de analista foi no mesmo dia, e a de analista, que foi a maior na parte de informática, foi de tarde, muita gente já estava cansada, porque fez as duas. Então, encontrou aí uma dificuldade. Porém, grande parte das pessoas que estudaram comigo, que me relataram, ficaram acima de 7 pontos em 10. Grande parte. Eu diria que 98%. Que me relatou, que me procurou. Claro, teve gente que não me procurou, tá? Mas então vamos lá. Então eu vou começar pela prova de oficial, tá? E depois eu passo para a prova de analista. Vamos lá. Eu peço desculpa só pela imagem, né? A prova ainda, como eu disse, ela não foi publicada ainda. Isso aqui a gente contou com a boa vontade de 2 alunas, 2 não, né? Na verdade foram umas 5, 6 alunas e uns 3 alunos que me mandaram a prova depois, tá? Era uma questão do Excel. Na verdade, ela poderia ser tanto no Excel quanto no Calc, ou seja, nesse caso aqui daria na mesma. E ela fala assim, com base em uma planilha eletrônica genérica, a seguir, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Aqui, gente, a fórmula era média, vou fazer mesmo, né, do zero, assim como eu faço nas aulas. Média de A2 até C2 mais a soma de A1 até C1. Bom, aqui eu não considero que tivesse nada extraordinário, exceto você entender quais eram as células que tinham que ser consideradas aqui. De A2 até C2 são essas 3, certo? Se você pegar a soma, o que é a média? É a soma dividido pela quantidade de células que você somou. Então essa soma, ó, dá 6. 6 dividido por 3, porque são 3 células, dá 2. Então aqui fica 2, mais essa soma aqui, de A1 até C1. Essa soma dá 4 mais 5, 9. 9 mais 6, 15. Então a gente tem 2 mais 15, que é igual a quanto? 17. Então, essa primeira aqui, eu concordo com a resposta, deu 17, ou seja, letra E. Beleza? Vamos para a próxima, para 32. Aqui, eu também peço desculpa, na verdade, ela era sobre Word e Writer, tá? Então, eram feitas 3 afirmações. Gente, eu bati nessa tecla várias vezes, falei, gente, serão 3 afirmações e ele vai falar sobre isso, isso e aquilo. Essa questão aqui, por exemplo, ó, eu trabalhei exaustivamente com vocês, média e soma, porque era muito a cara da banca. Falei, gente, ela vai dar uma planilha, vai colocar uma fórmula e vai perguntar quanto que vai dar. Beleza.
Então, aqui também, aqui ela está fazendo afirmações, né, sobre o Word, sobre o Writer e tal, e você tem que falar se é verdadeiro ou falso, tá? Então eu vou até colocar aqui, ó, 1, 2 e 3. Eu gosto de fazer assim, tá? Você vê que totalmente sem padrão, né? Existe a opção de exibir um documento como página da web no LibreOffice Writer. Verdadeiro. Pessoal, na verdade, se a gente pega o Writer aqui, você vai ver que lá no menu exibir dele, você tem a opção de exibição do documento. Ele, na verdade, ele é até mais simples do que o Word, porque o Word são 5, né? Que é rascunho, modo de leitura, layout de impressão, estrutura de tópicos, layout da web. Ele só tem 2, que é o normal e como página da web. São apenas formas de exibição do documento. Então ele tem essa opção? Ele tem essa opção, tá verdadeiro. 2. Enquanto no Word a extensão padrão é DocX, no Writer a extensão padrão é ODT. Tá certo. Word, tá? A extensão padrão dele é DocX. E Writer, a extensão padrão é ODT. Porém, o Word consegue salvar na extensão do Writer, o Writer consegue salvar na extensão do Word. Você vai ver que na prova de analista isso caiu. Então aqui, ó, só para a gente fazer daquele jeito que eu fazia na aula. A primeira é verdadeira. Então eu já posso tirar essas 2 letras. Como a segunda também é verdadeira, eu já posso tirar aqui a letra C. DocX, no Writer, ODT. Beleza. A correção ortográfica, deixa eu só conferir, enquanto no Word a extensão padrão é DocX. Bom, acho que aqui é DocX mesmo, é DocX, né, que tá aqui, né? No Writer a extensão padrão é ODT, tá, beleza. A correção ortográfica está disponível apenas no editor de texto da Microsoft. Não, essa é falsa. Por quê? Porque nós temos, né, a correção ortográfica aqui também, ó, ferramentas, olha lá, ortografia, dentro do Writer. Tá certo? Então, essa aqui é falsa. Então, eu dou como resposta VVF. Tá? Então, eu dou como resposta a letra B de bola. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Tá? Eu acredito que aqui, gente, pela imagem, tá, ela rabiscou aqui, fez uma bola, mas eu acho que era DocX mesmo. Tá? Então, fica VVF. Então, pessoal, essa aqui foi uma questão, assim, exaustivamente trabalhada também, tá? Então, check. Beleza. Como eu te disse, eu dou como resposta a letra B se aqui for DocX mesmo, né? Mas é. Questão 33. A questão 33 é uma questão que está na parte de internet, tá? Ela fala sobre URL e ela fala sobre endereço de e-mail. A gente sabe que existe uma padronização para URL e uma padronização para endereço de e-mail. Aqui a gente tinha que analisar as alternativas e ver qual que estava certo. Bom, será que existe uma URL do tipo www, nome da entidade.com.br? Por exemplo, você estranharia se você visse isso aqui? Estudotop.com.br? Não, porque é isso mesmo, não é? Então, esse é o primeiro padrão. E o e-mail, seu nome, @ o nome da entidade, Pablo, @ estudotop, coloquei maiúsculo, minúsculo, mas não tem problema não, .com.br. Isso é válido? Isso é válido. Então a letra A tá boa. Vamos ver a letra B. Nome da entidade.com.br, @ seu nome? Não. Ô, gente, em endereço de URL, em URL, a gente não pode ter arroba. Arroba é usado em endereço de e-mail. Aqui, ó, muita gente ficou assim, gente, pá, mas tá certo. Gente, não é. Quando a gente vai começar uma URL, não é HTTP, gente. Isso aqui é erro primário. O certo seria HTTP. E mesmo
que tivesse, e mesmo que tivesse HTTP, só tenho 2 pontos. E aqui é 2 pontos barra barra. Vocês vão se lembrar de uma coisa. Quando eu expliquei o URL no meu curso, eu falei assim, gente, essa primeira parte, que é o HTTP, 2 pontos, barra barra, né, e o www, ela pode ser omitida. Você não precisa colocar, né? Você pode começar com www, você pode começar com estudotop.com.br, mas eu ainda falei assim, mas se você for colocar, é importante que você saiba que é 2 pontos, barra barra, porque na prova ele pode perguntar. Porque se você colocar barra barra 2 pontos, ou se você não colocar, dá erro. Né? Então, se você for colocar que seja http dois pontos barra barra. E aí, plim, vem na pinta. Então, essa aqui também, tá, gente? Sem choro nem vela, tá? Era conhecer mesmo endereço de e-mail, tá bom? Era conhecer mesmo endereço de página. Então, eu dou como resposta a letra A. Talvez, assim, se você tivesse com a vista um pouco cansada, né, e tudo mais, beleza, mas porque era confuso aqui para ler, mas não tinha nada de errado na questão, tá? Lembrando que o endereço de e-mail, ele deve seguir o padrão usuário, domínio, tá certo? Usuário, domínio. O domínio é o que ele está chamando de nome da empresa, tá? Vamos lá, questão 34. Essa questão aqui, que é a que eu vou entrar com recurso. Aliás, deixa eu te explicar. Eu, Pablo, como eu não sou inscrito no concurso, eu não consigo entrar com recurso. O recurso quem tem que entrar é você. Não, professor, mas como é que eu faço para entrar com esse recurso, professor? Bom, aí você tem que dar uma olhadinha no edital na parte que fala do recurso, porque geralmente a banca vai disponibilizar uma parte no site onde você vai entrar e vai preencher. Nas minhas redes sociais, né, até aqui nesse vídeo mesmo, eu vou disponibilizar o link do recurso, mas depois que a banca soltar o gabarito. Agora não tem como. Né, são exatamente 6h06 da manhã, né, do dia posterior à prova. A banca nem acordou ainda, então estão dormindo ainda. Né? Então, hoje ou amanhã eles devem postar o caderno de provas com o gabarito, aí eu vou fazer o recurso. E nesse vídeo mesmo você vai encontrar nas minhas redes sociais também, caso você queira me seguir, né, só para frisar aqui, o meu arroba é professor Pablo Leonardo. Tudo junto, tá? Para mim vai ser um prazer grande demais ter alguém como você me seguindo lá. Tá? Muito grande mesmo. Bom, beleza. Pessoal, aí eu vou te explicar de onde vem o recurso. Essa questão aqui, ela fala assim, existem várias resoluções de tela. O que é isso? Bom, primeiro que isso é uma questão, assim, idiota. Tá? O que isso testa de conhecimento? Se perguntasse o que é resolução de tela, né, o que muda, tudo bem, porque a resolução ela tem a ver com, basicamente, a qualidade, o detalhamento com que ele vai mostrar as imagens. Quanto maior a resolução, maior é esse detalhamento. Então, quando você aumenta a resolução, ele vai diminuir o tamanho dos ícones, mas vai exibir bem detalhadinho. Você até tem a sensação de que a sua tela é maior. Tá? E aí, quando você diminui a resolução, os ícones ficam enormes. Você tem a sensação de que a tela é menor, você fica até meio sufocado, sabe? Geralmente, pessoas mais idosas gostam de usar resolução baixa porque aí fica grande, aí fica mais fácil de ver os ícones e tal. Beleza, até aqui tudo bem. Daí, perguntar quais são as resoluções do Windows já é demais. E esse meu recurso, ele tem 2 pontos de contato, vamos dizer assim. Primeiro, presta atenção. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou te mostrar para você ver. Ó. Eu vou pegar minha tela, vou clicar com o botão direito, vou vir em configuração de exibição. Beleza? Estando aqui dentro, eu vou clicar em resolução. Pronto. Então, essas são as resoluções da tela do meu notebook. Vou até colocar aqui para você. Deixa eu ver onde eu vou colocar. Tá, eu vou colocar ela aqui, ó. Então, na tela do meu notebook, eu tenho essas resoluções aqui que você está vendo. Tranquilo. O que eu vou fazer? Aliás, vamos fazer uma outra coisa melhor. Então, aqui
são as resoluções da tela do meu notebook. Agora, o que eu vou fazer? Presta atenção. Agora, eu vou te mostrar a tela do meu computador. Do outro computador. Tá vendo uma flor aqui, você viu que já mudou. Eu vou clicar aqui, venho em configurações de exibição, mesma coisa. E peço a resolução da tela. Gente, olha a quantidade de resoluções que eu tenho. Então eu vou até fazer um negócio diferente aqui. Pessoal, pronto. Veja bem, essa aqui é a resolução da tela do meu notebook. Essa aqui são as configurações de resolução da tela do meu desktop. Você está vendo que são diferentes? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Você está vendo que aqui eu tenho mais do que o dobro do que aqui? Ou seja, como que ele pode me perguntar quais são as principais resoluções? Se em um computador tem 15, no outro tem 7, no outro tem 3, no outro tem 8. Ou seja, essas resoluções, elas dependem diretamente da placa de vídeo que eu estou usando. Então, como é que eles podem citar as principais resoluções se em um computador ele mostra uma e no outro ele mostra outra? E outra coisa, isso não testa o conhecimento de ninguém. Como é que eu vou decorar? Né? O que é principal para mim vai depender da minha placa de vídeo. Às vezes sua placa de vídeo é diferente da minha e existe resolução que na minha não existe. Por exemplo, se você pegar aqui, ó, vou até te mostrar. Você está vendo essa resolução aqui? 2560 por 1440? 2560 por 1440? Olha aqui para você ver. Ela não existe em nenhuma das minhas duas placas. Nem aqui e nem aqui. Você está entendendo? Então, essa questão merece recurso, sim. Na verdade, essa resolução não existe mesmo, essa primeira. Mas e aí? As outras vai depender da placa. Agora, um outro detalhe ridículo, um outro ponto de contato. Falar maior é certo? Sim ou não? É. E falar mais maior é certo? Não é. E falar principal é certo? É. E falar mais principal? É certo, para quem é analfabeto. Né? E eu acho que nem isso. As mais principais e existentes. Tá de sacanagem, BFC? Tá achando o quê? Que a gente está jogando dinheiro no fogo para você elaborar uma questão idiota dessa? Cretina? As mais principais. O principal já é difícil, agora você imagina as mais principais. Tem como, né? Então, gente, é o tipo de questão que aqui, essa aqui, eu vou entrar com um recurso. Tá? Porque isso vai depender, como eu disse, da placa de vídeo do computador e esse lance de mais principais é ridículo. Tá certo? A banca deve dar como resposta, ela deve falar que é a letra C, talvez. Tá? Não, ela vai falar que é a letra C. Beleza? Por quê? Porque essa aqui existe. Né? Se essas duas existem, automaticamente essa terceira tem que existir. Por quê? Porque todas dão 3 itens corretos. Então, já que eu sei que A1 não existe, eu riscaria essa e essa. Mas não interessa. Tá certo? Por exemplo, no meu computador, você está vendo que 2560 não existe. Então, ela deve ser anulada assim. Ok? Questão 35 é a última. É a questão de segurança da informação. Tá? Gostei, questão justa, questão limpa, questão trabalhada, muito trabalhada em sala. O Windows Defender é um antivírus gratuito, oficial, que vem acompanhado no Windows 10, tá certo? Tá? O Windows Defender, ele é oficial da Microsoft, né? Se a gente fosse considerar as versões antigas do Windows, né, o Windows 7, por exemplo, o Windows Defender ele não era antivírus, ele era anti-spyware, era uma ferramenta usada para detectar spyware. Hoje não, ele é um antivírus mesmo. Tá certo? E um anti-spyware é uma ferramenta de segurança bem completa, para te falar a verdade.
Ele é gratuito porque quem tem o Windows não precisa pagar para utilizá-lo, ele já vem no Windows, tá certo? Então, a primeira, de fato, tá certa. 2. Existe uma premissa básica que todos os vírus são caracterizados como malware. Trabalhei isso aqui. Gente, trabalhei isso aqui muito com vocês. Eu falava exaustivamente assim, ó. Eu vim aqui, ó, e falava assim. Todo vírus é um malware, mas nem todo malware é um vírus. Nossa, mas eu falei isso aqui umas 5 milhões de vezes, sério. Todo vírus é um malware, mas nem todo malware é um vírus. Mas eu falei muitas vezes. Tá? Então, a 2 também tá certa. Então aqui, ó, a 1 tá certa e a 2 tá certa. Então eu vou tirar a letra A, que fala que só a 1 é certa. A letra C não dá a 1 como certa, então eu já estou tirando também. E a letra D não dá a 2 como certa, eu sei que ela é certa. Beleza. A 3. Os trojans são malwares que sequestram os dados do computador na busca de resgate. Não. Isso aqui é ransomware. Tá certo? Isso aqui é ransomware. Tá? Então, eu daria, essa aqui tá errada, né? 1 e 2 são tecnicamente verdadeiras, resposta da letra B. Beleza. Então aqui a gente fecha a prova de oficial de justiça, tá certo? Ah, beleza e tal, teve aquele recurso ali, eu achei uma prova justa. Nível de dificuldade de 1 a 10, eu colocaria aqui 5, tá certo? Vamos para de analista. Vamos tentar ir um pouco mais rápido aqui agora. São mais questões, né? No Windows 10, por padrão, o acionamento das teclas Ctrl Alt Del. Gente, trabalhei isso aqui exaustivamente com vocês. Eu ainda falei assim, gente, tem banca que fala que quando você faz Ctrl Alt Del, ele abre o gerenciador de tarefas, mas não é. O atalho para abrir o gerenciador de tarefas é Ctrl Shift ESC. Você, quando faz o Ctrl Alt Del, você é direcionado para uma tela e essa tela, né, a partir dessa tela, você tem várias opções, inclusive o gerenciador de tarefas. Deu na pinta. A questão veio em cima disso, né? Ela pergunta quais são os itens que aparecem. Você tem o gerenciador de tarefas, você não tem a opção de alterar senha, né? Não faz sentido isso, né? Porque se está parado nessa tela, qualquer um viria aqui e alteraria a sua senha. Não faz sentido, né? Você tem a opção de alterar o usuário e bloquear. Tá certo? Veja bem, esse bloquear aqui a gente trabalhou muito e eu ainda falei que o atalho para ele era o InKey mais L, de lock, tá? Beleza, esse alterar usuário tem. Ele tem. Porém, em algumas versões do Windows, esse nome vem como trocar usuário. Então, é o que eu te disse, esse é um dos recursos que eu vou tentar. Beleza? Porque algumas versões do Windows está como trocar o usuário e não alterar o usuário. E isso poderia, na verdade, se a gente fosse pensar bem, né, mais uma vez, ele só tinha, todas as alternativas tinham 3 itens certos, né? Então aqui não tinha erro, porque se você classificou que não existe a senha, automaticamente você já tinha a resposta. Só podia ser os que ficaram, né? Você já sabia que não era todos. Não era, porque você já falou que a senha não está aqui. Então, já não é todos, já não são todos. Então tem que ser os 3 que ficaram, que é o quê? O 1, o 3 e o 4, que é a letra D. Porém, não interessa, né? Não interessa. Você poderia também pensar assim, mas não tem alterar o usuário, é trocar o usuário. Então a resposta é os que ficam. Entendeu como é que é? Então essa aqui eu vou tentar, embora não seja
um golpe forte. Pessoal, eu fiz um corte aqui, porque tem mais um detalhe perturbador nessa questão. Essa questão tem 2 pontos de contato pro nosso recurso. O primeiro ponto de contato que eu disse é aquele que em alguns computadores aparece alterar o usuário, o outro aparece trocar o usuário. Mais um detalhe que eu fui conferir logo após. Dá uma olhada nisso aqui. Perceba que essa é uma tela, né, que aparece quando eu dou o Ctrl Alt Del e ela realmente não tem a opção trocar a senha ou modificar a senha. E o nome é trocar o usuário, como eu disse. Então aqui viria um recurso. Porém, se você vier nessa outra tela, a gente tem aqui também o nome trocar usuário, como eu disse, e nós temos a opção alterar a senha. Ou seja, Pablo, o que vai definir se tem a opção ou não? O tipo de conta que está sendo usado. E se você reparar bem, a questão não fala se você está exibindo como administrador ou se você está exibindo como usuário. Então, se você tem uma conta de administrador com plenos privilégios, com todos os privilégios, vai aparecer a opção de modificar a senha. Porém, se você estiver usando um administrador com menos privilégios ou uma conta de usuário, ele não aparece a opção de modificar a senha. Então a gente não consegue nem falar aqui nesse momento, sem antes a banca liberar o caderno, qual das duas que ela vai considerar certa. Mas não interessa. De toda forma, por ter uma opção mostrando a senha e a outra sem mostrar a senha, independente do que ela vai colocar como resposta, a gente vai fazer um recurso para essa questão. Então é mais um fator que aumenta a força do nosso recurso. Então, tem a opção de modificar a senha? Tem e não. Se você tiver como usuário, não tem. Se você tiver como administrador, tem. Porém, a banca não falou se como administrador ou usuário. Portanto, mais um ponto de contato para recurso aqui. 22, uma questão de Excel. Linda. Trabalhamos muito isso aqui também. Tá? A banca, a gente fez isso aqui num simulado um dia, né? Olha o que a banca fez. Ela, ao invés de te perguntar quanto que vai dar, ela te deu o resultado e perguntou qual alternativa apresenta a fórmula que gera esse resultado. Olha pra você ver que curioso. E aqui é o seguinte, o resultado que ela quer o resultado que está na célula C2, que é justamente o número 4. E aí ela fala assim, esse 4 foi obtido por soma de A1 até C2, ou seja, isso tudo aqui, dividido por C1. Tá? Se você pegar aqui, ó, aqui dá 16, certo? Aqui dá 27, 32, 40, 44. Então isso aqui seria 44 dividido por 8. 44 dividido por 8 vai dar um número decimal. Certo? Se você pega 44 e divide por 8, você tem como resultado um número decimal. Então, perceba que o resultado aqui não é um número inteiro. Então, não pode ser. Aqui daria 5,5. Então, essa eu já sei que não é. A outra fala a soma de A1 até A2, 16, dividido por B1. Cara, 16 dividido por 11 vai dar 1, alguma coisa. Tá certo? Também não é. Né? Detalhe, eu quero um número inteiro. Só de você saber que dá número decimal, você já vê o erro. A outra, C1, que é quanto? 8, dividido pela soma de A1 até B2. Isso aqui vai dar um número, gente. Se você pegar a soma de A1 até B2, caramba, vai dar 8 dividido por 32. Isso aqui é 1/4, 0,25, sei lá. Não é? Acho que é isso mesmo. Se a gente fazendo de cabeça, assim, rapidamente, acho que é isso. 8 dividido por 32, até fazer aqui. Mas eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. É um trem doidão. Beleza, então a letra C não é. Aí eu pego a letra D, que é a soma de B1 até B2, que é esses dois aqui, vai dar 16. Dividido por 10. Caramba, 16 dividido por 10 dá 1,6. Não é isso mesmo? 1,6 vezes 10 dá 16. Então a resposta fica sendo a letra E mesmo, que é a soma
de A1 até B2, que é 32, dividido por C1, que é 8, que é igual a 4, que é justamente o resultado que eu quero. Isso aqui foi exaustivamente trabalhado em sala, em simulados e tal, né? E cobrava a questão que eu falei muito com vocês, né? Aquela questão da gente saber quais são as células que estão sendo citadas no intervalo. Isso a banca cobra demais, né? Que eu chamei de método Judite Coelho 2 ou MTP2. A banca cobra demais, já era esperado, não tinha mistério. Próxima. Essa questão aqui, ela vai falar novamente do Word e do Writer. 3 itens. E aí ela vai falar assim, os arquivos docx do Word podem ser abertos no Writer. Pode e vice-versa. Então a primeira é verdadeira, corta. O LibreOffice, embora seja gratuito, ainda não está disponível para o Windows 10. Está sim. Tanto que eu estou com ele aberto na tela para mostrar para vocês, né? É ele aqui, ó. Então existe, né? Existe. Não faria sentido a banca cobrar o sistema operacional Windows, né, no edital, e cobrar um software que não fosse compatível com Windows. Então é verdadeiro e falso. Aqui você já chegou na resposta, você não precisaria nem analisar a última. Tá? Porque VF só tinha uma. E tanto o Word quanto o Writer possuem versões em português. Possui sim, sem problema. Aliás, todas as versões que trabalhamos em prova foram em português. Essa aqui, eu acho, estava tranquila, né? Resposta, letra C. Ok? Mais uma, questão 24. Essa aqui talvez fosse a questão mais chata, mas mesmo assim não dava recurso. Tá certo? Essa aqui, por quê? Cobrou Firefox, só que ele foi meio que... Principalmente ali, tem um ponto ali que ele foi meio que no pé da página, sabe, gente? Então, quando eu falo pé da página, é assim... Cobrou uma parte ali de exclusão de histórico e tal, que geralmente, num ponto que a gente não costuma mexer muito. É isso. Ele fala assim, ó... Existem vários itens dentro do histórico do Mozilla Firefox, inclusive o cache e os cookies. Os cookies, ok, beleza, a gente já sabia, né? E o cache também, porque eu falo com vocês que quando a gente faz o Ctrl mais F5, ele recarrega a página, né? Ele recarrega a página excluindo o cache de navegação. O cache é uma área onde ele armazena os itens mais acessados para carregamento mais rápido. Então, como é que eu percebo isso? Quando eu venho aqui na parte do histórico, né, e eu venho aqui em limpar histórico recente, ele me dá as opções. Cookie, cache, histórico de formulário, conta de acesso, histórico de navegação, ou seja, consequentemente, essas opções aqui fazem parte do histórico. Beleza? Então aqui eu tenho que a 1 está certa. Se a 1 está certa, eu vou tirar a letra C. Por enquanto só. 2. É possível, legal, é possível no Mozilla Firefox bloquear cookies em um site específico. Sim, em qualquer navegador. Você pode bloquear os cookies. Lembra? Eu trabalhei isso exaustivamente também. Falei que os cookies não são obrigatórios. Ou seja, você pode bloquear os cookies, você tem essa opção. Inclusive, os sites, quando você entra, eles te oferecem cookies, sem te oferecer um cafezinho. Lembra que eu brinquei com isso? Ah, quer que grava cookies? Sim, não. Então, por meio dessas configurações... gente, estava na cara, eu falei que isso ia cair. Sabe por quê? Pessoal, é o que eu queria falar com você. Ah, mas foi fora do que a banca tem o hábito de cobrar. Gente, pandemia. Todo mundo começou a usar mais a tecnologia. Todo mundo começou... Me surpreendeu que não caiu sobre videoconferência. Poderia ter colocado. Mas todo mundo começou a se familiarizar mais. Todo mundo hoje sabe o que são cookies. Ou quase todo mundo. Né? Pelo menos que você não sabe o que é, mas você já viu isso. Quando você entra no site, ele te pergunta. Tá certo? Então, assim, tava na cara que ela ia puxar. Sem contar que nós tivemos bastante tempo, né, gente? A prova foi adiada uma vez, tá? Então, assim, gente, desculpa, mas não tinha desculpa pra falar, mas não deu tempo. Não, deu sim. Tudo bem, você definiu prioridades, às vezes estava agarrado, teve gente que perdeu parente, teve gente que, meu filho, passando dificuldade na escola, passando problema de dinheiro. Não, tudo bem, beleza, cada um tem seus motivos, não vamos discutir isso não. Você não deve satisfação para mim, você não deve satisfação para marido, para esposa, você não deve satisfação para ninguém. A satisfação é sua com você mesmo.
Afinal de contas, quem estava lá foi você, quem estudou foi você, quem foi fazer a prova foi você, quem dedicou foi você. Então, você não me deve satisfação. Agora fala que, não, mas estava injusta. Não, não estava. No edital não estava falando que a prova seria fácil. E o tempo todo eu te falei que ela não seria fácil. O tempo todo eu falei, não vai nessa, não vai ser fácil. Beleza. É possível. Então o 2 está certo. Se a 2 está certa, a letra A está errada. A letra D está errada. Mas eu precisava analisar a 3 para decidir entre a B e a D. E a E, desculpa. Ele fala assim, não existe a opção no Firefox de limpar automaticamente o cache. Olha só. Quando eu venho aqui, essa era a mais chata. Eu venho aqui e venho em configurações. Em configurações, eu clico em privacidade e segurança. E aí eu desço. Aí tem uma parte aqui que ele fala assim, quer ver? O Firefox irá usar as minhas configurações. Aí tem aqui, ó, limpar o histórico. Tá aqui, ó. Ó, tá vendo? Limpar o histórico quando o Firefox, deixa eu ver se tá aqui. Olha lá, quando o Firefox fechar. Tá mostrando aqui. E aí, se eu vier aqui, ó, ele me dá a opção, né? Olha lá, ao fechar, o Firefox deve limpar automaticamente histórico, contas, cookies, cache. Tá vendo? Então eu tenho essa opção? Sim, eu tenho essa opção. Beleza? Então se eu tenho essa opção, né? Todas estão certas, resposta à letra E. Eu considero que essa aqui não dá recurso, mas ela tenha sido a questão mais chata da prova. Tá, tudo bem, foi a mais chata. Essa aqui. Beleza? E eu dou como resposta a letra E. Próxima, questão 25. Essa aqui eu vou tentar um recurso nela. Ela fala assim, foram configurados 2 monitores de vídeo no Windows 10. Isso é muito comum, principalmente em advogado. Advogado que gosta, para fazer leitura de processo e tal, eles gostam de trabalhar com 2 monitores para ficar maior a tela e põe um aqui, põe outro aqui e tal. Muita gente gosta. Eu particularmente não gosto, eu fico meio perdido. Para alterar a forma como são exibidas as imagens nesses 2 vídeos? Que vídeo? Ele não falou de monitor? É monitor ou é vídeo? Não entendi. Saca, gente? Então dá um recurso, porque primeiro ele fala monitor, depois ele fala vídeo. Então ele deveria usar aqui o termo monitor e não vídeo, porque não é um vídeo, é um monitor. Então aqui eu vou tentar um recurso por causa disso. Tá certo? Agora, se você falar assim, dava para resolver? Dava. Dava, porque você sabe que os atalhos que ativam esses recursos no Windows é com a tecla WinKey, que também se chama tecla Windows. E as únicas 2 que davam essa tecla, ou era a letra B de bola, ou a letra D de dado. E você sabe que esse WinKey mais L é lock. E lock é bloquear, que é justamente o que a gente trabalhou exaustivamente, que é para bloquear o computador. Então a resposta tinha que ser letra D. Na verdade, o que ele está falando corresponde a esse recurso aqui, chamado lá do lado direito da tela, projetar. É um recurso que a gente tem, né, que na verdade ele consegue, vamos dizer assim, modificar a imagem, né, joga de um vídeo para o de um monitor, perdão, eu cometendo o erro da banca. Ele joga a imagem para um monitor ou para o outro, tá certo? Mas a resposta aqui, letra D, porém, entraria com recurso. Questão 26. Essa também era uma questão mais tranquila. Mas a banca não tem o hábito de... Gente, mas não interessa, estava na parte de segurança da informação. Agora, olha como é que estava tranquila. A criptografia usada nos certificados digitais chama-se criptografia... Só existem 2 tipos de criptografia. Uma se chama simétrica, que usa uma chave. A gente estudou isso. E a outra se chama assimétrica, que usa 2 chaves. Aqui você não sabe se é simétrica ou assimétrica, mas ele fala que ela usa 2 chaves, então só pode ser o quê? Assimétrica. Então você tiraria a letra B, você tiraria a letra D. Então você está entre a letra A, C e E. Porém, a gente sabe que as chaves, ou elas são chamadas
ou as duas chaves, uma é pública e uma é privada. E a resposta é a letra E, pois é a única que mostra público ou privado. Mas como é que eu ia saber se era público ou privado? Gente, estudando. Gente, você não é psicólogo? Como é que você aprendeu sobre psicologia? Estudando. Você não é mecânico? Como é que você aprendeu sobre mecânica? Estudando. Você não é médico? Como é que você aprendeu sobre medicina? Estudando. Como é que você quer aprender sobre criptografia sem estudar? Tá certo? Tava lá, tava no edital. Então, eu dou como resposta a letra E. Ok? Beleza. Questão 27. Em relação ao conceito básico sobre o webmail, beleza, parte de internet. Conceito de webmail. Webmail, como eu disse, é quando a gente acessa o nosso e-mail pelo browser. Trabalhamos isso aqui exaustivamente na sala também. Tá? O conceito de caixa de entrada é muito comum nos principais webmails. Verdadeiro. Caixa de entrada tem em todos. Inclusive, é o local onde ficam armazenadas as mensagens que você recebe. Então, não é falso, eu já vou tirar aqui. O webmail só pode ser acessado a partir de alguns navegadores especiais? Não. Ele pode ser acessado através de todo e qualquer navegador. Então, essa aqui, falsa. Então, já vou tirar a letra D. Beleza. E o principal webmail da Microsoft é denominado, tecnicamente, Access. Né? Ô, gente, o da Microsoft é o Hotmail, que agora se chama Outlook. Mas nem precisava saber, porque, na verdade, o Access aqui é um software que não é webmail, ele é um software de banco de dados. Junto do Microsoft Office, ele vem junto com o Word, com o Excel e por aí vai. Então fica verdadeiro, falso, falso, resposta letra A. Questão 28. Tranquilo, essa é uma questão de hardware. Foi a única questão de hardware da prova. Ele cobrou sobre as impressoras multifuncionais, que é um periférico de entrada e saída. E ele fala assim, a impressora multifuncional, gente, é aquela impressora que tem, ela é impressora e scanner ao mesmo tempo. Tá certo? Ele fala assim, existe a função de realizar cópias? Existe, porque ela tem um scanner e uma impressora. Então a 1 tá certa. Já vou tirar a letra C. Possibilita digitalizar documentos? Obviamente, porque tem um scanner. Então a 2 está certa. Se a 2 está certa, já estou excluindo a 1. E já estou... Desculpa, a 1 não. A A. E já estou excluindo a D também. Porém, eu vou ter que analisar a terceira. E pode ser monocromática ou colorida. Tá certo também. Né? Ela pode ser imprimir somente em uma cor, seja preto, azul, vermelho, ou ela pode imprimir em várias cores, né? Você pode ter impressora multifuncional que não é colorida. Então a resposta é a letra E. Normalmente, as multifuncionais que não são coloridas, né, geralmente são aquelas multifuncionais a laser. Né? Nós temos a impressora a laser, ela é muito cara. Tá? Principalmente a colorida. Então, geralmente, quando a gente quer uma multifuncional laser, se a gente não quiser gastar mais do que o necessário, a gente compra ela monocromática, tá certo? Ou seja, porque a laser a cores é muito cara, e ainda mais sendo multifuncional, tá certo? Só uma explicação. Então, a resposta, letra E. Questão 29, questão fácil. Muito fácil essa aqui. Era uma questão de Windows. Ele perguntava como é que você faz para compactar um arquivo. Você fala assim, mas eu não estudei isso. Não precisava ter estudado. Sabe por quê? Ele fala assim, primeira coisa, gente, qual que é o botão que eu tenho que clicar para aparecer opções? O esquerdo ou o direito? É o direito, não é? Agora só um detalhe. É isso mesmo. Simplesmente clicar com... Aí, vamos tirar as que dão o botão esquerdo. É a letra E, que muita gente marcou. Então a letra E não pode ser porque ele fala botão esquerdo. Todas as outras falam botão direito. Aí ele fala assim, clicar com o botão direito do mouse no arquivo, selecionar criar atalho. Você quer criar atalho? Não quer. Então não pode ser. B, clicar com o botão direito do mouse no arquivo, selecionar renomear. Você quer renomear? Não quer. C, clicar com o botão direito do mouse no arquivo e selecionar enviar para e em seguida pasta compactada. Essa é a resposta. Aí, então, ele vai criar uma pasta compactada com arquivo dentro. Tá certo? E a outra fala, clicar com o botão direito do mouse e selecionar copiar. Você quer copiar? Não, você não quer copiar.
Você não quer fazer cópia do arquivo. O que ele quer, gente, mas essa aqui dava até para confundir, né? É isso aqui, ó. Botão direito, você vem em enviar para, você coloca pasta compactada e pronto, está compactada. Então ele criou uma pasta compactada com um arquivo aqui dentro. Tanto que se você clicar com o botão direito e mandar extrair, aí você vai ver. Olha lá, ele extrai a pasta e dentro tem um arquivo. Certo? Então, só para vocês verem como é que era, mas dava para ir com calma, né? Então aqui, essa aqui eu dou como resposta a letra C. E por fim, mais uma do Excel para fechar com chave de ouro. Tá? Uma planilha, 3 itens. A soma da célula B2 está valendo quanto? Ah, desculpa, não é isso. Ele fala B2 mais C3. Quanto que vale B2? 5. E C3? 9. 5 mais 9 é quanto? 14. Então, essa primeira é verdadeira. Beleza. O resultado de novo, ó, aquele que eu chamei de método Judite Coelho, que você tem que saber quais as células são somadas. A1 até C1. 1 mais 2 mais 3, 6. Então ele fala que o resultado é 6. E é 6 mesmo? É. Então tá verdadeiro também. Com a fórmula, aí ó, olha a pegadinha. A3, que é 7, elevado a B1, que é 2. Isso aqui, gente, é como se fosse 7 ao quadrado, que é quanto? 49. Então, verdadeiro, verdadeiro e falso. Resposta, letra B. E aqui a gente finaliza. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. O vídeo ficou grande porque foram 2 provas, 15 questões, né? Deve ter dado aí, sei lá, 40, 50 minutos depois das edições aí. Mas eu quis explicar para vocês detalhadamente cada uma das questões. Foi isso. Agora deixa os comentários aqui embaixo para mim, fala se você gostou ou não. Curte aí o vídeo e assina o nosso canal. Espero que você tenha se dado super bem. Espero que tenha sido uma vitória para você. Se não foi, tudo bem, não é a primeira vez que você perde, né? Nem os melhores jogadores do mundo foram aprovados em todas as seleções que fizeram. Tá certo? A prova não te define mesmo. Se você passou em primeiro lugar, ótimo, você não é melhor do que ninguém. Se você ficou em último lugar, foi desclassificado, também não é pior do que ninguém. É uma prova, ok? Um grande abraço para você, tudo de bom. Tchau, tchau.